Não sei você, Marcelo, mas eu ando num mood de assistir novelas sobre ricos, em Copacabana, com uma dose perfeita ali de glamour e também de trambique, sabe? Hum, olha, Matheus, acho que eu entendi bem o que você anda assistindo. Eu acho que me cheira um autor seu que você gosta bastante, né? Um senhor chamado Gilberto Braga, não é isso? E se tem Rico e Trambique, pode ser Paraíso Tropical, correto? Acertou em cheio. Mas vem cá, você não tá acompanhando os golpes da gêmea má Thaís, não? Amigo, olha, sabia que eu até cogitei dar, assim, dar uma chance pra reassistir o novelão, mas tô numa vibe mais política, sabe? Um joguinho político, assim, não faz mal pra ninguém, não é mesmo? Então, enquanto você tá aí pela orla do Rio de Janeiro, eu tô mais preocupado com o que anda acontecendo na eleição municipal de Tangará, em Salvador da Pátria. Ou seja, o Viva arrebatou nós dois com duas reprises diferentes, né? Diga-se de passagem que duas novelas bem cobiçadas já pelos noveleiros. E se você está tão animado quanto nós, esse episódio do Recapitulando é para você que não desgrudou da tela do Viva. Mas a gente ficou pensando, será que essas tramas envelheceram tão bem assim? Hum, será que elas estão suprindo as nossas expectativas? Aquela memória afetiva, quer dizer, das que a gente assistiu, né? Porque tem umas que a gente não era nem nascido. Bom, é isso que a gente vai debater no dia de hoje, que você vai ouvir no nosso episódio. Mas espera aí, antes de ir para o episódio de hoje, eu quero que você mostre para a gente toda a sua categoria e nos dê uma forcinha lá no seu tocador de podcast favorito ou também no nosso canal do YouTube. Depende aí de onde você prefere ouvir o episódio. Então assina a gente ou se inscreve no nosso canal. Também fica à vontade para acompanhar a gente no Instagram. Nós estamos como podcast Recapitulando, tudo junto. Vai lá para você ficar sabendo quando vão sair os próximos episódios. Lembrando que nós lançamos quinzenalmente. É isso mesmo, Matheus. E ficaram ligados nesse recadinho, porque a gente vai falar um pouco sobre Paraíso Tropical e Salvador da Pátria em alguns instantes. Segura aí, escuta a nossa vinheta. Bom, a nação noveleira tá cada vez tendo que escolher o que assistir, né? Afinal, bom, tem algumas novelas inéditas no ar, mas você tem muita reprise rolando e muita opção de reprise com Globoplay, no Viva. Não dá para assistir tudo. Então a gente escolhe, pelo menos eu sou essa pessoa que tô escolhendo o que eu quero assistir. Você também? Como você é? Como você está em relação a isso? Não, eu tô totalmente como você também. Porque primeiro a gente já tá num momento só de reprisas, né? Não tem nada inédito, então, quer dizer, temos uma novela inédita, pelo menos hoje, no momento que estamos gravando. As opções estão bem mais reduzidas, e aí entre ver reprises, no tempo agitado e corrido que a gente tem, eu tô escolhendo também o que eu vejo. E aí, no Viva, por exemplo, eu escolhi a minha, reforçando que é bem difícil eu conseguir acompanhar uma reprise pelo Vivo, acho muito complicado, é raro eu conseguir ver até o fim. Mas escolhi a minha e falei que com ela eu vou até o final, porque ela envolve muita memória afetiva. E você, o que você tem escolhido para ver? Olha, eu também eu sigo a mesma lógica que você. Acho que eu conto nos dedos as que eu consegui assistir pelo Viva. E no fim, eu nunca consigo assistir pelo Viva. Eu assisto pelo falecido Globosat Play, canais Globo. Ou pelo Now e tal. Dificilmente pelo horário da TV, porque os horários realmente não batem e tal. Eu optei por assistir Salvador da Pátria. Estou levemente atrasado do que no tempo que está na televisão. Mas eu assisti quase 100 capítulos, portanto assisti metade da novela já. Com, Total. com muita força cheguei quase ao capítulo 100. E eu tenho um problema também não só com o horário de exibição do Viva, porque é um horário mais difícil, ou na madrugada praticamente, ou então de tarde, mas também com o Globosat Play, porque ele te lança tudo da semana para você ver, igual a Netflix. E aí, se eu não vejo naquela semana, acumula com a semana próxima, eu fico com aquela sensação de, meu Deus, me perdi, não vai dar certo. E aí acaba que eu nunca vejo.
porque para mim é hábito. Novela das 9, por exemplo, são as que mais são fáceis de ver, porque tá todo dia ali naquele horário. Se eu perder 2, 3 dias, é muito mais fácil de eu colocar. Mas enfim, isso Yeah. são questões de hábito meu. E eu escolhi no Viva acompanhar Paraíso Tropical. Temos escolhas. O Matheus até falou: ai, vamos assistir Paraíso e tal, não sei o que. Eu assisti na época. Uma parte do meu TCC é sobre Paraíso Tropical, que eu não reassisti tudo, eu reassisti umas partes. Mas de verdade, com o tempo que tenho hoje, eu optei em seguir apenas com Salvador da Pátria e não me aventurar na no casal sem sal Daniel e Paula. Claro que a novela não é só sobre isso, né? Você quer falar um pouquinho de Paradise, Tropical Paradise? Eu acho que eu quero, porque realmente uma das coisas que a novela não é sobre Daniel e Paula. Assim, ela é, mas nossa, é uma das partes mais desinteressantes. Meu Deus do céu. Vamos ao que interessa. Essa novela tem 3 donas. Eu vou fazer um resumo aqui ao meu bel prazer, entendeu? A novela tem 3 personagens que sustentam essa novela. São eles Marion Novaes, personagem de Vera Holtz, Thaís Grimaldi, a gêmea má de Flávia Alessandra, não, desculpa, Alessandra Negrini. E Bebel, a prostituta interpretada por Camila Pitanga, que eu acho que é a personagem mais emblemática, assim, que você mais associa à novela. Mas aí, para você entender como essas 3 estão ali carregando essa novela nas costas, ela fala sobre a história de amor de Daniel e Paula, personagens de Alessandra Negrini e Fábio Assunção, que se conhecem, etc., na Bahia, um climinha romântico e por aí vai, e aí eles se perdem, é uma história de amor bem clássica, e aí o personagem do Fábio Assunção, ele tem um antagonista também, eu acho que é um dos personagens mais emblemáticos, que é o Olavo, e que é um personagem muito bom também. É que as outras 3, elas são mais, elas te conquistam mais, mas o personagem do Wagner Moura também é excelente. E aí eles trabalham, tanto o Wagner Moura quanto o Fábio Assunção trabalham no grupo Cavalcante, que é um grupo de hotéis, interpretado pelo Tony Ramos. Não, o grupo de hotéis não, não é interpretado pelo Tony Ramos. O dono do grupo de hotéis. Mas tudo Por bem. mais que ele tivesse talento para interpretar um grupo de hotéis, ele é o dono. Só te cortando, o Tony Ramos é tipo a Meryl Streep, assim? Ele Que é, é. como diz naquele episódio do Modern Family, Meryl Streep poderia interpretar o Batman, que seria uma escolha perfeita. Eu acho que é o caso do Tony Ramos, né? Ele poderia ser escolhido para ser o grupo de hotéis e seria a escolha Exato. perfeita. Desculpa, te cortei, mas eu não. Mas é muito bom. E, assim, ainda mais quando você pensa que aquele personagem eu acho que era pro Antônio Fagundes, né? Que já trabalhou muitas vezes com Gilberto Braga, é um ator ali né, do grupinho dele. E eu vejo tanto o personagem eu vejo o personagem tanto no Antônio Fagundes como vejo muito bem também no Tony Ramos. E é mais até interessante ver no Tony Ramos, porque o Tony Ramos vinha de uma sequência, né? De personagens bonzinhos, caras legais e bacanas, que geralmente é o arquétipo que ele mais interpreta. E o Antenor é um babaca, um escroto, um chefe desprezível que trai a mulher e por aí vai. A Ana Luísa, ela é a personagem que eu queria ser nessa novela. Que é interpretada por. Por René de Velmont. Um beijo, René de Velmont, se você estiver nos escutando. Chiquérrima, meu Deus, como uma pessoa consegue ser tão chique, Marcelo? Zé. Ai, É de uma outra era, né? É de um exato. outro. É Um outro mundo, outro patamar. outro mundo. Enfim, mas voltando, o Tony Ramos é um self-made man, dono de empresas, e aí o personagem do Wagner Moura, o Olavo, é tipo um sobrinho, um personagem, um parente assim, né, que ele emprega no hotel, e o Fábio Assunção é filho do caseiro de uma casa que eles têm em Paraty. E aí o Fábio Assunção é talentosíssimo, é o cara gente boa. Eu vi gente dizendo no Twitter que ele é como se fosse a versão masculina da Maria Clara Diniz, de celebridade. Só que para mim a Maria Clara Diniz é legal e carismática. E o Daniel é nada. Então, não, o Daniel é sem sal, cara chato. Nossa, uma ética mais chata do que a Raquel de Vale Tudo. Enfim. Mas a Raquel é legal. A Raquel é legal. E você entende a história da Raquel, etc. O Daniel é só um cara
chato que toda hora tá dando uma palestrinha moral. Tenho preguiça. E aí, Eu já ouvi muita gente falar do Daniel assim. Ah, total. E aí entra uma das coisas também que eu acho que torna o casal muito chato, sem sal, que você não quer acompanhar. E aí é uma tristeza, porque um dos plots da novela tá realmente ali na história de amor, é uma novela bem clássica. É que, diferente de outros casais do Gilberto Braga, os dois são moralmente muito certos, muito corretos, muito certinhos. É isso aqui, toda hora uma grande palestrinha. Olha como ele. É o meme da Rita Lee, que a gente chama. Olha como ela é. Ai, esqueci. Como é que ela é? é tão galera, ela é jovem. Jovem. Ah, se fuder. É isso. Eu não esqueço no começo da novela, tem um encontro deles no hotel que ela. Não sei se é no hotel que ela trabalha ou que ela conhece um pessoal ali porque ela é da Bahia e ele tá lá. Mas, cara, eles estão no restaurante, aí ela percebe que tá um clima estranho, que não sei o quê. Eles param o jantar porque teve um roubo no hotel e ela vai ajudar a resolver a situação. Ela, não, Hum, porque eu conheço o cara a vida toda. Ai, não, eu tenho que ajudar, Daniel. E aí eles vão resolver a história do roubo, porque o cara estava sendo acusado injustamente. Ai, sei lá. E aí o Daniel também, o grande salvador da pátria. Não, você não vai tratar os seus funcionários assim. Nós vamos resolver isso. Chato. Enfim. tem nada a ver com o peixe, né? Assim, as escolhas. O que eu sinto é as escolhas que foram feitas para justificar as boas ações ou a boa índole dos protagonistas é feita do pior jeito possível, né? Foi. E aí, né, dei toda essa volta para falar que eu acho que o que torna eles mais interessantes é isso. Eles não têm uma nuance dentro do próprio casal. O próprio casal está muito certo no que eles acreditam, no que eles acham e nas palestras éticas deles. Enquanto era uma coisa meio clássica dos casais de Gilberto Braga ter um personagem correto e outro personagem, tipo, com uma moral mais flexível, como Ivan e Raquel, como Afonso, Afonso e Solange, Afonso e Solange, Maria Clara e o personagem do Marcos Palmeira, que eu não vou lembrar o nome também não nunca. lembro. É, tinha sempre alguma coisa, até tanto a Maria Clara, acho que é Fernando, não é? Fernando, é Fernando. É. Tanto a Maria Clara quanto o Fernando, que eram pessoas até corretas, assim, ele era casado, ele tinha os dilemas dele, etc. Ai, o Daniel e a Paula é aquilo, é preto no branco, é aquela chatice, e aí eu acho que ele fica replicando isso até nos outros casais, né? De Insensato Coração, de Babilônia, que eu acho que até ele prefere esquecer que essa novela existiu. Enfim, deixou de ter uma coisa muito sedutora e uma complexidade, né? Eles ficam só às margens do que os vilões fazem, das ações dos vilões contra eles. Não, não tem nada, não tem um debate ali que enriqueça aquele relacionamento, sabe? Sei lá. Eu ouvi muita gente falar que é chato, inclusive chega até a ser arrastado, né? Essa Exato. parte deles é arrastadíssima, ouvi dizer. Não tenho assistido, não tenho pego pra assistir esse início. Quer dizer, eu assisti trechos, eu quer dizer, quando eu assisti o original, mas é isso também, né? Minha memória afetiva de quanto 14 anos atrás pra hoje tem diferença. Sim. Mas aí, eu só falei mal da novela até aqui, meu Deus. Mas vamos lá, por que que eu tô assistindo esse negócio que eu falei tão mal? E falar mal não é uma marca nossa, entendeu? A gente não tá aqui para falar mal. Isso aí você Exato. procura em outra freguesia. Outra freguesia com menos conhecimento. Você tá tipo o Agnaldo Silva criticando a Anchieta. Você viu? Exato. Eu vi, eu ia te responder, eu esqueci. Eu não faço ideia de para quem foi aquele Também não shade. faço ideia, mas é isso. Você tá sendo o Agnaldo Anchieta. Alfinetando, usando a sua obra pra alfinetar o coleguinha. Enfim, vamos lá, sai. Espírito de indiretas. Vamos ao que interessa. É... Então tem a história de amor. A Paula, ela vive na Bahia, sendo criada pela Suzana Vieira, fazendo participação especial e revivendo o sotaque da Maria do Carmo, Senhora do Destino. Não, e é engraçadíssimo, porque ela revive o sotaque, mas só ela tem o sotaque na Bahia. A filha dela não tem. Observação, a filha dela foi
praticamente criada lá, né, que é a Paula Alessandra Negrini, mas a Suzana Vieira veio do Rio de Janeiro. E ela tem um Tem filho. sotaque. E ela tem o sotaque. A filha que foi criada lá, não. É ótimo, adoro. Eu fico muito feliz que as novelas tenham passado a trabalhar mais a prosódia nos últimos anos. Enfim, mas Suzana Vieira é sempre um show à parte, ela é uma cafetina. E aí tem todo um quiprocó de que o Olavo meio que ajuda o Daniel e a Paula a se separarem, mas não com esse propósito, mas porque ele queria ferrar o Daniel. E aí vocês acompanham para saber os detalhes, tá? Mas basicamente eles se separam, aí a Suzana Vieira morre. Ela revela para a personagem da Alessandra Negrini que, na verdade, ela não é a mãe biológica dela. Um novelão clássico, entendeu? E aí a Alessandra Negrini, depois de trocentos capítulos, resolve ir para o Rio de Janeiro atrás do avô, que ela sabe que ela tem um avô vivo. E aí no Rio de Janeiro ela tem uma irmã gêmea, que é a Thaís. Também interpretada, óbvio, pela Alessandra Negrini, pois são gêmeas. E Thaís é um personagem delicioso. Thaís é uma golpista, ela vive de aparências. O avô delas, a mãe morreu, o avô criou a Thaís, e o avô é aposentado por invalidez, personagem do Otton Bastos, é um senhor simples. E a Thaís é a clássica, a revista de Gilberto Braga, personagem que quer crescer na vida e quer viver de aparências. Então ela mora num apartamento em Ipanema que ela não tem um centavo furado para pagar, tá devendo. Ela vende joias feitas por um cara que ele bebe muito, mas ele é muito talentoso. Ele é alcoólatra, mas ele é muito talentoso. E aí ela pega as joias dele, que realmente são joias muito bonitas, ele tem muito talento. Ela vende caríssimo e repassa muito pouco para ele. E aí, óbvio que para vender essas joias, ela cria um designer italiano, Massimo Castellani, incrível. Enfim, Thaís vive de golpes. Ela é maravilhosa. E aí, é, em paralelo a isso, tem a Bebel, uma prostituta que trabalhava na casa de Suzana Vieira, na Bahia, conhecia a Paula, que também vai para o Rio de Janeiro, começa a se envolver com o Olavo, da Cueca Maneira, e aí, melhor casal da novela, eles são incríveis, eles têm uma química, Marcelos, uma química, é surreal. E a mãe do Olavo, do personagem do Wagner Moura, é a querida Marion Novaes, que tá falida. O filho é um crápula, então ele não tá nem aí pra mãe, ele manda a mãe ir embora da casa dele, que ele não quer ver a cara dela. O outro filho, o personagem do Bruno Galhaço, também é um filho da puta, enfim. E ela é uma promoter que já meio que caiu em decadência, as pessoas não contratam tanto o serviço dela e ela precisa sobreviver. Basicamente é isso. Aí, às vezes, ela tem uma festinha de aniversário para fazer, aí ela fica batalhando para fazer umas festas mais da alta sociedade. Ela cola na mulher do Antenor, que é a René de Velmont, a Ana Luísa, porque a Ana Luísa é muito influente, pode apresentar ela para várias pessoas, para ela fazer várias festas na alta sociedade carioca, porque a Marion tá falida, não tem dinheiro nem para pagar o carro que quebrou também. E aí, mais para frente, no decorrer da novela, ela também meio que se junta a Thaís, porque a Thaís é muito esperta, as duas querem muito crescer e, enfim, é incrível, incrível. A Thaís tem uma cena maravilhosa com a Vera Rose, que eu acho um clássico de Gilberto Braga, que ela fala assim, eu preciso subir na vida, porque o meu avô não me deu nada, meu avô está aposentado por invalidez. Sabe aquela coisa decadente, fim de feira? É o meu avô. E aí, eu já tô com mais de 30 anos, eu preciso de um marido rico, vai ser minha tábua de salvação. Eu não tenho estudo, tô falida, tô morando de favor na casa de um amigo, eu preciso de um marido rico. É Solução. surreal. É um clássico, é um clássico. É um clássico do Gilberto, que ele escreve muito bem, inclusive, né? Não fica tão crível em outros autores, sem citar nomes, como fica crível com ele, assim. Ele consegue. Porque a motivação tá ali, né? Exatamente. E não é aquele textinho assim, a vilã falando sozinha, preciso de um marido rico. É uma outra coisa, e é É um cheio de desabafo. nuance. Exato. É um.
é um desabafo, a pessoa tá de saco cheio daquela vida medíocre. Ela quer outra coisa, ela para aquilo ali, ela é pouco, mas tem motivação concreta. Você tem um contexto ali muito bem armado, muito bem escrito. Exatamente. E aí, Isso é basicamente, maravilhoso. para eu deixar você falar, Imagina. logo terminar esse monólogo aqui, eu acho que a novela vale a pena. Eu não vou mentir para vocês, ela é bem arrastada. Eu tô quase no capítulo 50. Ela tem semanas em que quase nada acontece. Na verdade, tem sempre alguma coisa acontecendo. Você vê esse esforço ali, mas não são coisas assim, nossa, Interessante. uau, eu vou deixar de sair numa quinta-noite para assistir a novela, não. Entendeu? Mas ela tem semanas muito boas que acho que praticamente compensam a falta de ritmo nas outras. Eu acho que deve estar o quê? No oitavo bloco, se está no capítulo 50. Bloco assim, semana, né? Oitava semana, por aí. Tem umas 4 semanas, assim, 5 semanas de movimentações muito boas. Ou então, encontro do Olavo e da Bebel, que é uma coisa que funciona ali 100%. A química deles é absurda. E também são dois. Ela é uma prostituta de calçadão. Ele é um cara que, mesmo sendo vilão, o vilão de Gilberto Braga tem sempre um quê ali de bom humor. Então, é uma coisa muito gostosa de ver a interação entre os dois, da cachorra de calçadão e ele. Eu acho que a novela compensa a falta de ritmo. Os personagens são muito bons. É uma historinha assim, para você ligar a televisão e deixar rolar. Eu acho que ela só melhora. As gêmeas já se encontraram. Tá num momento meio morno ali de ver para que rumo a história vai andar agora, já que Uhum. as gêmeas se reuniram, mas ela é sempre muito interessante e eu particularmente assisto porque eu tinha 10 anos na época. Eu acho que chegou o momento que muitos noveleiros antigos já viviam com Viva de nossa, a novela que passou na minha infância. Agora chegou o momento da novela que passou na minha infância. Infância. Mas você acha que deu uma arranhada na imagem? Porque eu acho que é aí que mora a questão, assim. Não tem uma questão de. Não arranhar no sentido de assim, putz, eu achava que ela era diferente. De tal. De, de você perder o tesão com a história, né? De você ver que Uhum. Tipo, ok, é uma boa história, mas não é. não é tudo aquilo. Não é tudo aquilo. Eu acho que. Não sei, eu posso estar muito errado, mas será que não era um momento ali dos anos 2000 que você tinha ali. Você teve duas do Manuel Carlos, três do Manuel Carlos, que elas foram caindo o ritmo, né? Se você pegar lá, as Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida, que Páginas da Vida tá mais próximo ali de Paraíso Tropical, o ritmo vai ficando cada vez. Vai Um... desacelerando. Paraíso Tropical também tem, assim, tem uma centena de personagens, não tem? Não tem Tem. muitos personagens? Tem É. muitos personagens. Até aqui, no capítulo 40, o Daniel se separou da Paula lá pelo capítulo 7, 8. Até agora, eles não se reencontraram. Olavo fez 2 ou 3 armações e a novela caminha muito em núcleos paralelos. E não é nem caminha assim, nossa, tipo, sei lá, vai ter uma grande reviravolta, vou entregar esse núcleo aqui. Porque às vezes dá para fazer uma coisa muito boa no núcleo paralelo. Mas não, caminha por situações nos núcleos paralelos, não por reviravoltas, entendeu? Tipo, tem um personagem que tem bastante destaque, que é muito bom. Também outro clássico do Gilberto Braga, que é a personagem da Deborah Evelyn. Sabe a personagem da Deborah Deborah Evelyn? Evelyn, sim. Que é a mulher classe média carioca, que também é outra revista que o sonho dela é subir na vida. Só que nessa novela ela é interpretada pela Beth Goulart, que tá maravilhosa no papel. Não, né? É só uma piada ali que o personagem é muito clássico por ser interpretado pela Deborah Evelyn, tá? Ela não estava disponível? Ou ela tá na novela com outro papel? Ela tava em Páginas da Vida, Poxa, coitada. coitada, mas Beth Goulart deu conta do recado. Saudades, Beth Goulart. Saudades. Saudades. E aí, ela é um drama muito bom porque ela é essa mulher mesquinha, arrogante, que quer muito subir, mas ela não passa de uma qualquer, assim, porque ela mora no mesmo condomínio onde tudo se passa ali em Copacabana. E aí tem as 2 filhas, e o marido trabalha muitos anos no grupo do Antenor No Cavalcante, Cavalcante. e ele tá para ser mandado embora,
para ser substituído por um cara muito mais jovem, que é o personagem do Paulo Vilhena, que é um babaca de marca maior. E aí o personagem do Paulo Vilhena se apaixona pela filha dele. E aí ele meio que, tipo, ao invés de mandar o cara embora, deixa o cara como assistente dele, que é o Daniel Dantas. E aí fica naquela que a mãe não quer que o cara seja demitido. O cara também já tá numa idade assim, acho que já é quase um cinquentão, não tem mais tantas oportunidades na vida. E aí fica naquela coisa assim da mãe tentar jogar a filha cada vez mais pro personagem do Paulo Vilhena, porque, ó, se você não ficar com ele, seu pai vai rodar. E aí o que que a gente vai fazer na nossa vida? Uhum. Né? Duas filhas, uma casa, como a gente vai sustentar? Então é uma dinâmica muito boa, mas assim, situações, entendeu? É sempre o cara querendo se aproximar da menina e a menina não sabe se vai ou se fica com o outro, se fica com ele. Nada de muito, como a gente pode dizer, que mude muito a situação acontece. E ela é um núcleo, assim, que está constante na novela. Então ela é muito grande. Eu tô consciente de tudo que hoje a gente vê com outros olhos e com outro ritmo. Claro. Concordo com o que você falou, porque agora eu parei para pensar. Páginas da Vida, que a novela anterior no horário é outro ritmo, muito mais lento. Antes de Páginas da Vida foi belíssima, né? Ou foi América? Foi Belíssima. belíssima. Belíssima, sim. A Bia Falcão morreu. E eu te pergunto, o que mais aconteceu em Belíssima? Eu só lembro do núcleo lá do. Que tinha a borracharia, que tinha o Reinaldo Gianecchini. Aí tinha a casa da família do Lima Duarte, da Irene Ravache, Os gregos. os Não, gregos. ele era turco, não era? Ele era turco e ela era grega, era uma coisa assim. E tinha a Paula Oliveira disputando papéis de modelo. E pegando com a One Raymond do primo. Isso, era basicamente isso que eu me lembro. E Então, Glória Pires aí doente. exato. E grande parte da novela, primeiro é a Glória Pires naquele assim, ai, confio no Marcelo Antoni, me caso com ele ou não. E aí a Bia Falcão morre, mas a Bia Falcão vai aparecer, tipo, no capítulo 180 de novo, alguma coisa assim, não É é? uma coisa assim. Quase na reta final da novela, e aí eu me pergunto, o que aconteceu nessa novela? Então eu acho que é sintomático ali daquele período dos anos 2000, as coisas demorarem para acontecer, porque as gêmeas vão se encontrar no capítulo 40. É Estamos quase longe, no né? capítulo... É muito longe. Longe. Estamos quase no capítulo 50. O casal principal ainda não voltou nem a se ver. Nossa senhora. São quantos Então é capítulos? 170. 179. Tá. Ainda é uma média ok, né? Porque tem umas dessa época daí que são 200 e tralalá. Exato. Mas eu vou deixar você falar um pouco de Salvador da Pátria, porque eu já falei muito aqui. Nossa. Não, mas eu acho que mas, para pensar, eu acho que Salvador, por ser uma novela do final dos anos 80, que ela tem uma liberdade temporal de ser mais lenta, eu até acho que as coisas circulam. Acho que tem um período ali que eu fiquei a ponto de largar ela, porque tava uma chatice. Mas é isso, as tramas paralelas elas andam. Uhum. Bom, Salvador da Pátria é basicamente a história do Sassá Mutema, personagem do Lima Duarte, que é um boia fria, um catador de laranjas, um jardineiro, que ele é abraçado pela família do galã Francisco do Cuoco, doutor, o deputado Silvério Blanco, Severo. Severo, Silvério, errei, obrigado. Casado com Gilda, que é personagem de Susana Vieira. Só que o Severo é um pilantra e ele tem sempre basicamente o casamento de Severo e Gilda é um casamento aberto. Você, Santa Cecília, não surgiu com você, meu amor. Você, Teodoro Biscoiteiro, isso já tem lá no final dos anos 80. E Oh, aí, o Severo pega geral e nessa época ele tem um caso com a Marlene, que é a personagem da Tássia Camargo, e ele engravida ela e tal, não sei o que, mas a Gilda não tá gostando muito dessa emoção toda aí. E ela fala o seguinte: bom, já que ela tá grávida, que tal a gente. Se o Sassá não casa com ela? Você continua tendo caso com ela, mas pelo menos ela tem um casamento de fachada e não vira mãe solteira. não, acho que ela não estava grávida ainda, tava? Eu acho que tava grávida. Não, eu acho que ela engravida depois. O
o que leva ele a querer casar, quer dizer, ela a fazer esse plano Ó, do eu tanto tempo casamento, que eu assisti que eu é nem lembro mais. o radialista, Ah, é o Juca Pirama. é o Juca Pirama, Tá certo, que é o personagem do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Eu ia falar Paulo Gustavo. Do Luiz Gustavo, que tá ameaçando de divulgar que um dono, um grande político da região tem um caso extraconjugal. Bom, o Sasaki é muito bonzinho, muito ingênuo, casa com a Marlene, mesmo sabendo que é um casamento de fachada. Mas um dia ele encontra, passado alguns capítulos, capítulo 18, 20, Por aí. que aí tá tendo essas ameaças, não sei o que. Marlene e Juca Pirama, porque o Juca Pirama fica tanto, ai, Marlene, fica dando um suporte ali pra ela, mas na realidade, na tentativa de explorar o caso na rádio, eles são assassinados. E a questão é que o Juca Pirama, ele tinha um programa de rádio sensacionalista na região. E no fim das contas, quando a galera percebia que, na realidade, o Juca Pirama tinha uns negócios escusos ali, o cara bancava de fiscal da moral e dos bons costumes, mas na realidade ele estava associado ao tráfico de drogas. Ali tentando fazer com que Tangará se transformasse num ponto de da droga que vinha acho que do Paraguai, de fora do país. Bom, De receptação, né? isso. Bom, o que acontece é que o povo já começa a ficar de saco cheio, começa a perceber qual é a dele, porque aí. E aí, bom, morre, e aí o Sassá vira o grande culpado, porque a Marlene estava grávida e falam. E ele meio que acaba assumindo. Demora ele a assumir que assumiu. Assumir o que foi o assassino. E as forças políticas da região começam a chamar o Sassá de o Salvador. Porque ele. Fale. Peraí, ele realmente matou? Não foi ele que matou? Não, tô falando assim. Até ele tomar a decisão de que ele assumiu. De Ah, assumir tá. que ele matou. Provavelmente, Entendi. a novela trabalha assim: quem matou o Juca Pirama e a Marlene? Ninguém sabe, desconfiam de vários nomes, mas, teoricamente, o interesse das forças políticas é que o Sassá assuma, porque ele virou, o povo viu ele como um salvador. Tem uma comoção popular nas ruas de que o Sassá salvou a cidade de Tangará das mãos do radialista safado, mentiroso, que na realidade queria só usar o povo. E o Sassá começa a se envaidecer, porque ele recebe presente, recebe carinho da população, e aí ele começa a achar que eu vou assumir. Até porque se ele não assume, ele é frouxo, é corno, imagina, foi corno. Exato. Porque, teoricamente, o Juca e a Marlene foram mortos na cama. Então, tem todo um dilema ali. Então, você tem as forças políticas da cidade, que você tem do lado da direita, você tem o Severo Blanco e a Gilda. E do lado da esquerda, você tem Beth Faria, que é Marina, que é uma mulher com um passado que pouco se fala, mas ela é da esquerda política da cidade, da região ali. Então você tem o. É uma novela que ela é essencialmente política. Ela é uma trama essencialmente política. E isso que é legal. Às vezes pode ficar um pouco chata, às vezes pode. Tanto que as tramas românticas estão com os personagens chatos. Assim. Que é o personagem. Ah, é importante dizer que é do Lauro César Muniz essa novela. Eu fiquei falando e nem falando de quem era o autor. E. Bom, você tem ali alguns núcleos que tem os núcleos românticos. O que eu acho que é o mais louvável, a gente tá falando de uma das. Talvez foi a primeira novela 100% livre de censura. Né, que ainda Vale Tudo Tem um pouco e logo depois em Salvador. E aí existe assim um. Fala-se muito o que. Como eu vou dizer, é uma novela direta, ela não tem muitos rodeios nos temas que ela quer abordar. Por exemplo, assim, romance entre pessoas mais velhas, sobre sexo, eles são diretos. Nudez é uma coisa que não. Ele trabalha um pouco esses lados. Então,
como eu vou dizer, por exemplo, no primeiro capítulo tem a personagem da Suzy Rego, que em uma cena de 4 minutos, acho que ela fala transar umas 15 vezes. Porque minha mãe é assim porque ela não transa. Porque ela não transa, ela precisa transar. Porque transar é bom, porque olha que ótimo. A pessoa que transa é relaxada. Gente, um ano antes disso, jamais isso iria ao ar do jeito que foi. Tirando isso, aí você tem outros personagens ali que são interessantes. Então, assim, a trama do Sassá, que até o Sassá assumir, que levou e tananã, leva tempo pra danar. Mas as outras tramas que vão rolando em paralelo, elas são muito mais interessantes. Então você Uhum. tem, por exemplo, a trama da Marina Sintra, que ela tá ali, ela é uma mulher que tem um passado amoroso que não se fala sobre, as filhas tentam tirar isso dela. Ó, ela tem as filhas mais chatas que poderia existir. Olha, as filhas do Maneco são puxadas, mas a, a personagem da Mayara Magre, puta que la merda. Que Nossa, menina mimada chata. ela é insuportável. Eu, aí, como eu tava falando, né? Meu hábito com o Viva. Eu parei a novela ali, acho que por volta do capítulo 30 que eu deixei de assistir. E, gente, um dos maiores motivos, eu falo isso sem problema, é a personagem da Mayara Magre. Que menina insuportável. E o pior é que ela é muito importante pra trama, pelo menos até o ponto onde eu vi. Mas vai ser chata assim lá longe. Insuportável. Que menina. E aí ela tem o caso com o Maurício Matar, que é um outro personagem chatérrimo. Ah, Porque é o filho da Suzana Vieira, que tá tentando se candidatar à política, mas tem o carisma de uma samambaia, tem. Não sabe muito bem o que é da vida, ele na realidade só tá subindo na vida por causa do sobrenome da família. Você tá me perguntando, por que você tá assistindo essa novela? Não, você falou alguma coisa pra falar? não, eu ia te perguntar, ele também não, não é ele que faz par com a Adriana Esteves em Pedra sobre Pedra? É, acho que é. Famílias rivais, novamente. Enfim, era só isso que eu queria comentar. Pode. E aí ele. O que eu tô Você. assistindo? Eu tô assistindo por dois motivos. Bom, a trama do Sassá vai chegando no meio, a trama do Sassá tem horas que é a que menos anda. Porque eu tô num momento da trama em que o Sassá tá assumindo que ele pode ser uma força política da cidade. Ele passa a ser um possível candidato. Porque enquanto que acontece o seguinte, tem a esquerda disputando a figura dele e a direita, a família do Severo e a família da Marina, cada um disputando o Sassá, mas digamos que ele não vai pra nenhum dos lados. E aí que entra o personagem, um dos personagens mais interessantes, que é o personagem do Zé Wilker, que é o irmão do Juca Pirama, que ficou preso, porque no fim toda a questão do tráfico recaiu sobre ele. E a organização está tentando. Ele fez um acordo com a organização de que ele vai conseguir. Como vou dizer? Para ele conseguir ter a liberdade dele, ele precisa fazer. Eleger um prefeito em Tangará. Então ele passa a ser a mão invisível através da rádio que vai tentar fazer com que o Sassá se torne essa figura independente tanto da família do Severo quanto da família da Marina Sintra. Então Hum, é muito legal. E aí ele tá e com uma outro nome. observação, né? Ele começa a ter um romance também com a Marina Sintra, não começa? Exatamente. Ele passa a ter um, então isso que é legal. Ele tá com outro nome. Ele passa a ter um caso com a Marina Sintra. A esposa dele, que é a Lucinha Lins, e a filha, a Natália Lage, passam, passam a entrar nessa dinâmica. Ela é uma mulher. Isso é muito legal. O personagem da Lucinha Lins é uma mulher, filha de pastores, que casou, tem uma filha pequena, que cria a menina muito na nas crenças tradicionais conservadoras dela, e ela passa a até um pequenas rupturas a hora que ela passa a se reencontrar com esse ex-marido. E ela fala: "Não, eu acho que realmente ele não matou os dois. Ele não tá errado e tal". E ela passa a defender ele, então ela passa a se corromper. E isso é muito legal, porque é uma personagem moralmente correta e que ela vai se infiltrando ali, vai corrompendo. E, bom, e aí você. Bom, mas assim, de quem é essa novela? Pra mim, essa novela ela tem dois nomes. Ah, tem a personagem também da Lúcia Veríssimo, que aí é a que tem a novinha, que tem um caso com o Severo Blanco. Eu, particularmente, acho uma chatice. Mas. Ele que se É ver... quis. E aí fica umas.
assim, fica umas cenas de romance entre a Lúcia Veríssimo e o Francisco Cuoco ao som de Marisa Monte. Realmente é puxado. Mas assim, Hum. nada contra quem gosta. Tem até amigos que gostam, acredito eu. Não sei. Nem sei se eu tenho amigos que assistem Salvador da Pátria. Minha mãe estava assistindo comigo, minha mãe largou o barco. É, a novela é de quem? Pra mim a novela é da Beth Faria e da Suzana Vieira. Principalmente da Suzy Vieira. Porque a Suzana basicamente é uma mulher que ela é o pilar daquela família. Aquele Severo é um belo de um banana. E Sim. eles. Quem comanda ali aquela família, que consegue organizar, é a personagem da Gilda. É a Suzana Vieira. Ela é uma Lady Macbeth. Isso! Exatamente. E aí. Só que ela tem. Ela vive com o marido, cada um dorme num quarto e tal. Geralmente, as novinhas do Severo, ela controla. Só que a personagem, a Bárbara da Lúcia Veríssimo, ela não consegue controlar. E ela sabe que o marido tá apaixonado. Então ela tenta se aproximar de todas as formas desse marido. Só que ele é irredutível. Uhum. Tanto que ela se humilha pra ele, assim. Ela é uma... Mas só que ela vende pra cidade que ela tem o casamento mais feliz do mundo. Que eles são a família de comercial de margarina, que claramente não é. Outra que tem uma filha chatérrima, que é a Nossa, o personagem da Najara Tureta. Insuportável pra Portável, mim. que é a Eu, filha que tem ciúmes do pai, muito. Ela é mais esposa do pai do que a mãe, né? nossa, e tem umas coisas muito creeps no começo, assim, Tem, ela de tem. ciúme com o pai. Que horror. É, umas coisas de. Exatamente. Ai, pai, quem você tava? Por que você tava com ela? Ai, quem é? Eu não sou sua filha favorita. Assim, Terrível. é uma coisa bem esquisita. Hoje isso daí não pegava bem, não. Quer dizer, não tá pegando. É tipo se você assistir Mulheres Apaixonadas. Tem coisa ali que não pega bem, não, mas tudo bem. E não é nem tão velho perto de Salvador. Exato. Bom, e agora, chegou num ponto da história, se eu vou dar um. Não existe spoiler em novela, mas a novela aconteceu há quase 30 e poucos anos atrás. Que é a Gilda vai disputar a candidatura de Tangará. E Marina Sintra está cogitando essa ideia. Ainda não cheguei se Marina decidiu. Mas Beth Faria e Susana Vieira disputando um cargo público? Maravilhoso. Isso É, é ouro na TV brasileira. Isso é isso é ouro. incrível. E o que é mais impressionante é que todo mundo fala, a personagem da Marina Sintra é completamente diferente da Tieta, que vem logo em seguida. São Uhum. completamente diferentes. E são personagens interessantes. É uma trama essencialmente política. Eu acho que é uma trama que eu não sei se hoje ela teria espaço. Você tem ali o caso de romance do Sasaka, a professora, que é a Maite Proença, mas ela é de uma chatice sem fim. Porque ela sente vergonha do Sassá, porque o Sassá é pobre, porque o Sassá é tosco, porque o Sassá é... E aí ela tem vergonha, ela tá tentando se liberar das amarras. Não se ela ficar com o Sassá, porque também se ficar, também não sei se fica, se não fica. Mas assim, não poderia estar ligando menos para esse casal chato. Porque o Sassá chega uma hora que ele enche o saco. Extremamente carismático. Isso é uma coisa que é um fato, assim. Tudo. Eu acho que no início ele é mais carismático ainda. É que chega uma hora que fica naquele. Ah, eu vou assumir. Ah, eu não vou assumir. Ah, eu vou assumir. Ah, eu não vou assumir. Mas eu entendo que a gente tá falando do final dos anos 80, as coisas tinham um outro ritmo. Mas Aham. agora eu acho que a novela tá sim, engrenando. Eu tô um pouco atrasado no Viva, mas eu sinto que ela tem fluido, sabe? Isso faz uma Sei. diferença. Porque, de fato, novelas mais antigas a gente sofre com a questão de ritmo. A gente não tá mais acostumado com tramas tão lentas. E Salvador da Pátria eu acho que vem naquele momento, naquela trinca quarteto de ouro, que é Vale Tudo, Salvador, Tieta e Rainha da Sucata. Eu vi pouco de Rainha da Sucata, mas as três outras eu posso dizer que são excelentes, né? Vale Tudo, Salvador Tieta. e Tieta. E todo mundo tinha uma magia em relação a Salvador, né? Porque, assim, Sassá Mudema é um dos personagens mais famosos da teledramaturgia nacional, só que a novela foi representada em 98, ficou lá nos arquivos, o Lauro César Muniz foi pra Record, aí não iam reprisar nunca mesmo. Aí, agora que ele saiu, estão começando a tirar os negócios do fundo do baú, né? Ainda bem. Muito obrigado, fico feliz por isso. Exato. E o gostoso de Salvador da Pátria, uma das coisas que me
me motivavam a assistir até certo ponto e que às vezes me dão muita vontade de querer continuar vendo, sabe? É isso. A gente sempre fala que não há spoiler de novela. Não existe. Piorou de uma novela que passou há 40 anos. Mas ninguém sabe nada de Salvador da Pátria. Isso é muito bom. Porque foi uma novela meio esquecida. Ela não fez sucesso quando passou em 98. Depois nunca mais tocou. Ou-se no nome dessa novela. Raras vezes era cogitada para voltar no Viva. Era uma novela esquecida. Por mais que Sassamutema não fosse, a novela era. E aí é muito bom, porque você não faz ideia do que vai acontecer. Você não sabe quem é, tipo, o comandante lá da Da... quadrilha. Você não sabe quem matou o Juca Pirama. Você não sabe nada disso. Isso é muito É gostoso. quase como se fosse uma novela inédita, a não sei que você vá atrás das informações. Eu não fui. Assim, Aham. livre de spoiler, assim, spoiler, livre dessas informações. Eu Mas tive. Eu peguei no Twitter quem é o chefe da quadrilha. É bom, eu acho que você vai gostar. É surpreendente. Pelo menos assim, eu não vi a novela. Então, no ponto onde eu parei, pra mim é surpreendente. Pode ser que mais pra frente deixe de ser, entendeu? E fiquei curioso agora. Mas não fala. mas eu não sei quem matou o Juca Pirama, eu também não fui atrás dessas informações. E, por exemplo, não era igual o quem matou a Odete Roitman, que você tinha ad nauseam a repetição no video show. Salvador da Pátria, não, eu não faço ideia de quem foi. Então, isso é bom, isso me dá vontade de querer ver. E tem uma coisa que eu acho que funciona. Salvador da Pátria ainda é muito atual. Cara, é impressionante como essa novela é atual. Exatamente. Não tô falando do debate só da relação aberta, tá, gente? Não é isso. É sobre questões políticas. Como a trama é atual, deles quererem usar ali uma figura pra, pra se transformar numa pessoa que vai salvar ali, mas completamente assim, que é basicamente vai virar um laranja de uma outra Exato. situação, assim, porque as duas forças políticas disputavam o Sassá e debochavam do cara, tanto a esquerda, dos trabalhadores, quanto a direita, que é o patrão, ali na novela, muito. Mas que no fim, a Marina, que é o lado da esquerda, fala. Ah, tanto que tem um debate ali que o grande Flávio Migliaccio, é Migliaccio, eu nunca sei falar sobre o sobrenome dele, Flávio Migliaccio? Migliaccio, Não sei. ele fala assim, mas a esquerda tem que aprender a hora que a esquerda para de falar com o povo, com o povão, com o trabalhador, ela tá perdida. Gente! Isso é É, 89, sabe? Tem uns tapa na cara, assim, de todos os lados, porque eu acho que o Lauro César Muniz, ele não... E eu entendo muito quando falavam que a novela tinha uma cara de... Na época, porque na realidade a novela ela é em volta de uma grande polêmica, né? Que Brasil... 89 é o ano das primeiras eleições e falavam que o Sassá era o Lula. Mas não é, entendeu? Assim, tipo, mas você entende que ali tem alfinetadas de vários lados, assim. O Lauro César Muniz é um cara muito inteligente. Então eu entendo a pressão que a novela sofreu da cúpula da emissora de Brasília e tal, pelas mudanças. Tanto que eu porque fiquei. era. Pode falar, desculpa. Não, é porque eu acho que teria ido para um outro caminho, né? Tinha um outro caminho. Na realidade, a ideia do Sassá era o Sassá se transformar vice-presidente do Brasil. O que não foi. Não foi o que chegou ao final. Mas você entende ali, você entende que tem crítica de um lado, tem crítica do outro. É interessante, eu acho muito bem pensada. Exato. Nossa, era incrível, porque eu comecei a ver, eu sabia que ela tinha um cunho político e tal, mas nossa, a construção, ela faz um paralelo tão atual com o que a gente está vivendo, tão real, assim, tão próximo. A construção de, tipo, uma imprensa sensacionalista, o que ela pode causar, a construção desse mito do cara que usa sempre o nome de Deus e da família para conseguir se impulsionar em cima do povo. As ideias sempre vendidas são sempre as mesmas. Você vê que no buraco que a gente está, ele é um buraco já muito conhecido, muito velho, muito usado. Essa figura aí do cara que não tem qualificação alguma, mas como ele consegue se promover em cima de Deus, da família, da moral, dos bons costumes, o quanto isso pega, eu acho que
o interessantíssimo é isso, que naquele momento era uma situação meio assim, que se vivia no país. Hoje também são situações similares, mas naquele momento se podia fazer, mesmo que tenha É, tido interferências, etc. Hoje ninguém tem o culhão de colocar no ar, assim, inédito na TV aberta, a crítica e as observações são colocadas em O Salvador da Pátria. exatamente. Eu acho que é o que eu mais gosto do final dos 80 ali, de 88, 89, que você tem Vale Tudo, Salvador, Tieta, Rainha dos Quatro, eu não sei dizer, mas tem nessas três que é uma crítica ao Brasil, uma crítica assim de tipo, chegando na cara das pessoas assim, é assim, ó. Os autores falam, é assim, ó. A gente é tudo assim, uns hipócrita. Uhum, E hoje, exatamente. e hoje não tem, imagina, uma trama 100% política dessa, jamais, jamais, jamais a gente ia ter. Até porque Não, ela é difícil. Até porque os arcos românticos de Salvador são poucos. Você tem um ali outro, mas nenhum você fala, nossa, uau, tô torcendo muito pro Francisco que é a Lúcia Veríssimo. Não. Sinto muito quem to. Nossa, a Maiara Magre e o Maurício Matar. Não tem um carisma ali dos casais. não Ela é uma convence. trama essencialmente política. E eu fico pensando quão. Ela é uma trama até, como costumam dizer, masculina, o que eu não concordo muito com esse termo. Mas ela tem uma outra pegada. E que eu acho que ela continua atual. É impressionante como ela é atual. É o que as pessoas falam de Roda de Fogo, né? Eu não segui com Roda de Fogo. Eu preciso assistir. Mas todo mundo que assistiu fala que Roda de Fogo segue uma mesma linha, assim. Que se você cortar ela de 86 e colocar ela em 2021, ela continua fazendo sentido. E é por Uhum. isso por isso que tramas atemporais, pra mim, são essas tramas que são atemporais, né? Você consegue transportar. Tanto que Salvador da Pátria é uma das tramas mais assistidas do Viva hoje. Sim, porque faz sentido, né? Eu acho que em 98, por exemplo, o cenário político já estava muito mais estabilizado. Criou-se muito esse negócio de que política você não discute, Uhum. o que não, né? Não é assim que funciona. E aí eu acho que hoje que a gente voltou a se apropriar desse debate político, a entender algumas coisas e até escolher lados, é, eu acho que a novela fica mais fresca, fica mais fazendo sentido com o que a gente está vivendo, né? Eu acho que é a mesma Exato. coisa mais ou menos com Vale Tudo, porque eu tenho para mim, tipo, durante muitos anos, a melhor novela da TV brasileira foi Rock Santeiro. Não estou colocando em xeque a qualidade e nada em relação ao Rock Santeiro, mas estou falando que depois de determinado ponto, assim, passou-se muito a reconhecer muito mais Vale Tudo como a melhor novela brasileira. Então, acho que o que ela tinha a dizer voltou a ser relevante, entendeu? Exato. E eu acho que é isso, que o Salvador da Pátria tem um discurso extremamente relevante, um paralelo muito afiado com o que a gente está vivendo hoje. E eu acho que a gente continua dizendo que faz parte do tempo e espaço. É uma percepção muito perfeita e daquele tempo e espaço que talvez não tenha mudado tanto assim. Exato. E novela E é é tempo e espaço, né? Isso que você está dizendo é isso. isso que eu ia falar também, é mais ou menos o que a gente costuma colocar aqui, né? A novela não tem que ter um papel social, mas quando ela tem é muito bom, é muito enriquecedor, Isso. principalmente quando ela vai explorar essas outras camadas. Ela não precisa ficar só no romance, só em determinada, sabe? Ela vai explorar uma outra camada da sociedade que é muito importante, que é a camada política, que a gente deveria ter mais consciência, grande parte não tem, infelizmente, e coloca isso com críticas pontuais a ambos os lados, né? Exato. É exatamente. Eu acabei de me lembrar uma coisa que me encantou no começo de Salvador da Pátria, assim, é uma coisa que tipo você pode ter um discurso e escolher um lado, tanto que seja entre direita e esquerda. A questão é quando você parte para uma coisa que não é constitucional, era muito mais ou menos o que o Juca Pirama fazia, como ele utilizava a rádio dele e todo aquele caos que ele colocou, explorando a figura do Severo, o caso do Severo e várias outras coisas, para partir para um lado, para um debate que não era constitucional. Exato. E, e a novela aponta muito bem isso, ela tem um debate bem, pelo menos até o ponto em que eu vi, você viu muito mais do que eu, até onde eu vi ela mostra muito bem como se fazer um discurso e críticas
democráticas. Exato, eu acho que é esse o, o lugar da novela mesmo deles. E aí, se a gente fizer um paralelo com Paraíso Tropical, Gustavo, eu acho que Paraíso Tropical, página, que a gente falou de Páginas da Vida e tal, vem de um momento em que a gente estava vivendo era um outro momento. Existia um encantamento por aqueles lugares mágicos, lugares bonitos, uma Uhum. vida completamente diferente. Tanto que se você colocar um Paraíso Tropical hoje, uma Páginas da Vida, dependendo do horário, vai ficar esquisito, porque não é mais. Nós, como sociedade, não somos mais aquela. Que eu digo assim, no sentido assim, naquele contexto social e tal. Muitas coisas mudaram dali. Não tô falando que coisa ali não pode ser aproveitada, claro que pode. Mas algumas coisas ali, aquele ritmo, bossa nova, talvez ele não encaixe. É, o ritmo com certeza é outro, como a gente já comentou antes, né? Que geralmente a gente costuma sofrer com novelas mais antigas, mas porque é a percepção que a gente tem hoje de tempo. O tempo hoje passa Uhum, muito rápido, todo mundo fala isso. Nossa, já é setembro. É uma coisa muito comum. E então não é difícil para a gente sentar e assistir uma novela que nada está acontecendo, né? É outra coisa. Me perdi o que eu exato. ia falar, mas minha linha de raciocínio aqui. Não, mas eu acho que a gente conseguiu transportar, porque eu acho que um pouco do que acontece no Viva é levar para esse lugar. Tem uma Uhum, questão nostálgica, porque quem vai realmente, gente, assim, se for mais sei lá, as pessoas querem assistir essas novelas que já exibiram para lembrar de um momento da sua vida, da própria vida, ou porque quer conhecer uma trama para conhecer um tempo e espaço. Eu, para mim, basicamente assistir novelas dos anos 80, o início dos 90 é isso, é para entender uma coisa que eu não vivi, uhum, que eu mais ver isso de uma maneira audiovisual. exato. É mais ou menos como eu tô com Paraíso Tropical, assim. Eu acho que. Não quer dizer que ela deixou de fazer sentido. Eu acho que até em questão de costumes, por exemplo, que os nossos hábitos e as nossas percepções mudaram em relação a pautas sociais, ela não é tão parada assim no tempo, ela não é tão anacrônica. Como eu comentei, não é que não faça sentido, mas eu acompanho muito por memória afetiva. É, assim, uma das histórias top da minha infância, assim, do que tá no que eu acompanhei, que eu me lembro de ver, que eu me lembro das tramas, que a trilha sonora é muito, assim, eu me lembro de tudo que tocava, eu relaciono, e inclusive a trilha sonora é muito boa mesmo. E aí também relaciono com algumas questões aqui familiar, em casa, da gente se reunir para assistir, enfim. Você acaba pegando muito por esse lado. Sim, Mas também, aí agora eu vou fazer aqui, né, o me redimir e falar que não é tão ruim assim. Provavelmente você ouvindo, você acha o Salvador da Pátria bem mais interessante. Mas porque Paraíso Tropical é um classicão, clássico do clássico, história de gêmeos e história de amor, que a gente já está acostumado a, né, ter visto várias vezes, mas eu acho que tá numa boa embalagem Gilberto Braga. Tem personagens como a Marião Novaes, que é a representação da grife Gilberto Braga, né? Aquele estilo Zona Sul Carioca, algumas coisas classe média, ascensão social, enfim. E eu acho que ela tá numa boa embalagem ali, uma coisinha bacana que compensa assistir, de qualquer forma. Enfim. eu acho que no fim é que a gente faz é defender, né? Não, a gente não tá gastando nosso tempo. Eu mesmo tô assistindo uma série que eu tô detestando, não vem ao caso o nome, uma Uhum. série horrorosa, mas eu tô assistindo ela até. Não, porque agora eu quero ver pra até onde ela vai. Mas eu Sim, tô. Assim, é horrorosa, mas eu tô gostando. O que eu posso fazer? Assim, gostando é forte. Mas tem os seus pontos. Então é o que a gente faz aqui. Nem sempre tudo que a gente fala aqui a gente ama. Mas a gente gosta de falar. Porque é isso. Basicamente é falar de memória afetiva. exato. E nossa, Deus me livre eu sentar aqui, é, me colocar e também colocar você, o seu esforço, porque é um baita de um esforço para a gente fazer o que a gente faz, somente para falar mal, só para Ai, colocar não. energia negativa para Imagina. fora. Agora eu não tô querendo jogar shade para ninguém, não. Mas eu acho que, tipo,
tudo tem um ponto interessante pra gente falar sobre, pra Exato, gente exato. debater. E, E pode falar. e outra coisa, né? Se a gente optou por falar, a gente tirou um tempo pra falar, a gente não vai ficar aqui pra falando mal, né? Se vai falar mal, a gente não fala. Porque essa história de gente ver coisas só pra falar mal depois, ou só pra poder ter motivo pra hate, não é aqui com a gente. Se a gente não quer, a Não, gente não chega nem dar play. Não é? exatamente. Gente, eu tenho 24 anos, eu trabalho. Eu não vou sentar pra ficar assistindo uma coisa que eu acho horrorosa durante 6 meses, entendeu? Eu simplesmente não assisto. E aí eu vim aqui e eu não falo. Tem várias histórias que vocês podem pedir pra gente, como se a gente tivesse nos comentários no YouTube. Mas tem É, várias histórias que vocês podem pedir pra gente falar que a gente não vai falar se a gente não gostar. exato. Então é sobre isso, né? É sobre isso e tá tudo bem. Então, finalizamos isso com um debate sobre a nossa existência no mercado dos podcasts novelísticos. E é isso, algo a acrescentar? Eu acho que a mensagem que fica, gente, é espalhem amor. Nós demos duas opções para você. Quer ver Salvador da Pátria? Vai ver Salvador da Pátria, uma trama política, duas tramas totalmente diferentes. Quer ver Paraíso Tropical? Vai ver Paraíso Tropical, romancinho, vilã Thaís, carioca, com sotaque, malandra. Quer ver Sonho Meu? Uma Vê- novela em Curitiba, de uma menina, a pobre menina órfã. Vai ver também. O que interessante é você ver o que você gosta. Da Cor do Pecado também que já reprisou 432 vezes. Fica à vontade. É teu. Fica, vai lá. Já teve aquele, acho que ainda não, né? Mas no final da novela, aquele capítulo que o Lima Duarte prende a Giovanna Antonelli numa casa e aí começa a destruir a casa com uma bola de ferro. Ah, é mais pro final, não é quando ela começa a ficar doida? É, mais pro final, gente, isso é muito bom, isso é ouro na TV brasileira. Eu Mas é. gosto muito mais dessa passagem do que ela no lixão. Ah, é verdade. Nossa, eu nem lembrava que ela ia pro lixão. Ah, pra mim, da Cor do Pecado, o que eu mais gosto é o Neila Torraca, a Maite Proença. E a Graziela Moreto. Então, com essa mensagem aí, encorajando você a assistir o que deseja, o que o seu coração mandar. Vá lá, todas as novelas estão disponíveis no Viva, de segunda a sábado, no horário que você preferir, porque tem de madrugada, tem de tarde, e se você quiser assistir em qualquer outro horário, elas também estão disponíveis no Globoplay para quem tem mais canais, ou no Globosat Play, né? Ele ainda existe ou não? Virou canaisglobo.com.br. Exato, fica aí a sua preferência. Nós ficamos por aqui, nos despedimos, agradecemos muito pela sua participação, por ter ouvido a gente até aqui e não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, tanto o podcast Recapitulando, tudo junto no Instagram, e também nos nossos perfis pessoais. Você encontra o Marcelos como Marcelos, com dois L's o S, Fonsec, sem o A, no Instagram. e eu, isso. E você? Eu estou dando pinta no Instagram como Mate, M-A-T-H-X, de Xuxa Guimarães. Olha, vocês podem continuar seguindo, mesmo eu estando numa fase meio low profile, mas a gente segue lá no Instagram sempre. Se quiser mandar uma mensagenzinha, estamos lá. Exato. As DMs estão sempre lá. A gente tá num perfil assim um pouco mais retraído, mas fica à Conceito. vontade. É a foto preto e branco de um espelho e de três plantas. Esse é o conceito atual. E stories, não, mas pode mandar DM que a gente responde. Pode. Pelo menos a gente não tá de cueca no chão de taco. Olha, a gente tá atiçando muito, viu? Que já foi o relacionamento aberto, mas essa. Tá? Polêmicas. Nossa. Bom, é isso, pessoal. Nossos episódios são quinzenais, a gente te encontra daqui 15 dias. Beleza? Um beijo e até o próximo episódio. E